Fala galera do sexto ano, professor Fernando Shows para mais uma aula de história aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Oriente Médio e o Extremo Oriente, mas especificamente lá da Índia e da China. Acompanha mais o que nós veremos nessa aula. Civilizações fluviais, civilização arapense, Império Maurya e Gupta, religião. Tranquilo então? Ó, para você começar essa aula, você já sabe o que você tem que fazer, né? Sentar direitinho aí na sua cadeira, pegar aí no seu computador ou seu smartphone e deixar paradinho para eu não cair em cima da sua mesa. Pega aquele caderno lá para anotar as coisas importantes que eu passar e a caneta marca-texto. Se você estiver utilizando o nosso livro digital, você pode usar a nossa barra de ferramentas ali para sublinhar várias partes. Ok? Bom, a aula de hoje a gente continua falando sobre o Extremo Oriente. Tá? Só que eu vou te recapitular um pouquinho para você entender geograficamente de onde nós começamos e para onde nós estamos indo no estudo da história. Então, ó, acompanha aqui comigo no mapa. Lá no começo, lá nas primeiras aulas, nós estávamos estudando ali onde tem aqueles circulados pontilhados em vermelho ali, ó. Observa ali, ó. Crescente Fértil. Essa era a região que nós estávamos estudando. Nós falamos aqui do Egito, no noroeste da África. Depois nós fomos aqui para a região da Mesopotâmia, onde nós temos aqui dentro, ó, não está com nome, mas você já deve saber qual que é o nome dos rios que tem ali, né? Sabe? Não me mata de susto, por favor, você tem que saber. Se você não sabe, você precisa voltar lá nas aulas sobre Mesopotâmia, tá? Mas eu vou te dizer aqui. Aqui nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates. Agora que nós já estudamos essa região do Crescente Fértil, nós vamos estudar a Índia e a China. Então, olha aqui, essa região aqui da Índia e a China aqui do outro lado. Tranquilo? Se você quiser olhar aí na sua tela, você pode ver que a China está ali meio de vermelho, meio rosado, e a Índia está ali meio de roxo, lilás. Ok? Tranquilo? Então tá. Eu preciso te lembrar de coisas bem importantes. E você tem que observar também aqui nesse mapa para relembrar o que a gente aprendeu. Lembra que a gente está falando do início das civilizações. Então, basicamente, a prática da agricultura é fundamental para a vida das pessoas e dessas novas cidades aqui que acabam surgindo. Lá, quando a gente estudou o Crescente Fértil, os egípcios necessitavam, né, do rio Nilo. Na Mesopotâmia, necessitavam ali do rio Tigre e do rio Eufrates. Agora, se vocês observarem, nós também temos rios aqui, tá? Tanto aqui na China quanto aqui na Índia. Eles são fundamentais. Por quê? Lembra que a gente está falando que nós temos civilizações fluviais? Isso, porque a água é fundamental para a agricultura, para levar água para as cidades. Então, olha aqui, ó. Conforme vimos, a presença dos rios foi fundamental para o desenvolvimento das civilizações do Crescente Fértil. Com as civilizações indianas e chinesas não foi diferente. Por isso, elas são consideradas civilizações fluviais. Marca esse termo aí, ó. Eu aconselho você a escrever no seu caderno de anotação e colocar lá, civilizações fluviais. E coloca assim, que são civilizações que se desenvolvem em torno dos rios. Tranquilo? Tá? Isso vai servir tanto lá no estudo da Mesopotâmia, do Egito e agora aqui para o Extremo Oriente. Tranquilo? Então tá, volta aqui comigo. A Índia se originou no Vale do Rio Indo, região que atualmente compreende parte do território do Paquistão. A China teve origem no Vale do Rio Huanghe. Observe esses locais no mapa a seguir. Bom, eu já te mostrei, tá? Você só precisa aí anotar o nome dos rios de cada uma dessas civilizações. Tranquilo? Se localizou geograficamente? Posso seguir em frente? Ok, então eu vou lá, tá? Povos do Vale do Indo. Quais são os povos que vivem nessa região que nós estamos estudando? Então acompanhe aqui comigo. O Vale do Rio Indo é uma região que apresenta um histórico de invasões de diferentes povos, que migraram principalmente do Oriente Médio, os sumérios, lembra lá? Que eu ensinei para vocês, os sumérios que inventaram a escrita cuneiforme, também viviam na região da Mesopotâmia? Sim, são eles que estão aparecendo aqui. E da Ásia Central, civilização arapense, até o Vale. Nossos estudos sobre a história da Índia começam aproximadamente há 2.500 anos antes de Cristo. Então veja,
Lembra que nós estávamos estudando a Mesopotâmia? A Mesopotâmia estava acontecendo ali há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Aqui já são 2.500 anos antes e aí a gente vai prosseguindo gradualmente na história. Tranquilo? Olha só. Com a civilização arapense, pois graças a ela podemos conhecer a base da cultura indiana, vigente até hoje. Nosso professor, de 2.500 anos antes de Cristo, então soma com os 2.000 anos que nós estamos agora aí, 2020. São, professor, 4.520 anos, aproximadamente isso. Muitas das coisas da cultura indiana são guardadas até hoje e você vai identificar nessa aula quais são esses elementos, essas características. Ok? Então, continuamos. Olha só. Da civilização arapense destacam-se 3 cidades, é o momento de você anotar aí. Quais são essas cidades? Harappa, Mohenjo-Daro e Lothal. Essas são as 3 principais cidades que a gente estuda aí na antiguidade e que elas se desenvolvem em torno dos rios ali. Tá tranquilo? Então vamos lá. Embora até a atualidade, mais de 2.500 cidades desse período já tenham sido identificadas. Estudos históricos apontam que a cidade de Harappa foi a mais importante, dominando cidades menores. Lembra quando nós estudamos sobre a Mesopotâmia e que os diversos povos estão em contato e guerra um com os outros? Não vai ser diferente na civilização indiana. Esses povos, eles também estão em conflito, até porque a guerra é algo muito comum nesse período histórico que nós estamos estudando. Então, guarda isso na sua cabecinha. A guerra é muito comum nesse período histórico em que nós estamos estudando. Até porque é através da guerra que se fazem escravos e que se dominam economicamente outras regiões. Veja, existiam algumas regiões que, quando elas eram dominadas, as regiões vencidas teriam que pagar impostos para aquela que lhe conquistou, mesmo às vezes sendo mantido a sua forma de governo. Tá? Volta comigo então aqui, ó. Com ruas planejadas e grandes avenidas, eram verdadeiras fortalezas cercadas por muralhas. Nas cidades, ainda havia celeiros para armazenamento das colheitas, sistema de esgoto e poços artesianos. Volta aqui comigo. Olha só. Lembra que eu falei que a agricultura é primordial para essas civilizações? Lembra, né? Então eu preciso que você guarde outra coisa. Lembra lá quando nós estudamos no Egito, em que eles tinham que respeitar os ciclos dos rios? Ok, em outras regiões na qual nós estamos estudando, também havia esse ciclo dos rios. Então é necessário, para se ter uma segurança e para dar segurança para as pessoas que viviam na cidade, estocar esses alimentos. Então era estocado esses alimentos, tá? Para que no período ali em que não houvesse plantação ou que não fossem tão frutíferas, tão cultiváveis, tão férteis, eles teriam no que se abastecer, no que se alimentar. Tranquilo? Volta comigo aqui no texto. Olha só. Havia uma estrutura comercial bem organizada devido ao solo fértil, favorecendo uma farta produção de frutas e de grãos, como melão, damasco, cevada, trigo e arroz. Havia também ampla produção artesanal, de artefatos bélicos e de utensílios domésticos. Volta aqui comigo. Olha só então. Como eu te falei, a agricultura é primordial, eles necessitam estocar e a Índia ela vai ser muito fértil naquilo que a gente chama de especiarias. Você sabe o que é especiarias? Não sabe? Tá. Já viu na sua casa aí pimenta do reino, cravo, canela, todas essas coisas que são muito utilizadas para temperar ou para dar sabor nos alimentos? Isso, grande parte desses alimentos, eles são provenientes da Índia. A Índia era muito fértil nisso, desde aqui desse período que nós estamos estudando, de 2.500 anos antes de Cristo. Mas também vai ser muito importante, lá na frente, quando vocês forem estudar, ali por volta do ano de 1300, 1400, quando os povos no Ocidente começam a ir para o Oriente em busca dessas especiarias. Inclusive por conta da pimenta. A pimenta é fundamental nesse período. Você gosta de pimenta? Talvez você não gosta muito não, né? Mas por muito tempo, principalmente as carnes, elas eram muito apimentadas, tá? Vou te explicar o porquê. Antigamente não tinha geladeira, tá? E para poder conservar os alimentos, essas especiarias, principalmente a pimenta, ajudava a conservar a carne por mais tempo.
Então as pessoas apimentavam muito as carnes para poder consumir por mais tempo elas. Tranquilo? Então você viu como algo que hoje você compra bem barato no supermercado já foi um objeto de muito valor na antiguidade? Legal, né? Volta comigo aqui no texto. A civilização araprense entrou em decadência ao ter contato com os árias, povos indo-europeus, provenientes do atual Irã, por volta de 1500, já se passaram 1000 anos. Eles se estabeleceram na região do rio Ganges, localizada em primeiro lugar, ok? Então volta aqui comigo. Bom, você está vendo e que a história ela não é muito diferente nesse período aqui não, em questão de política e sociedade. Tá? Esses povos eles estão em constante conflito um com os outros e a dominação entre um e outro é bem comum. Tá? Então, como a gente viu lá, a civilização arapense ela começa a entrar em decadência por conta do ataque de outros povos, que vão se estabelecer em volta do quê? Do rio Ganges. Então guarda, você precisa guardar que os rios são fundamentais nesse início de civilização e sociedade que nós temos. Tranquilo? Então volta comigo aqui no texto. Olha só. Em primeiro lugar, deu-se início à divisão da sociedade indiana em castas. Sistema hereditário em que a profissão do pai ou da mãe é obrigatoriamente herdada pelo filho. Vem aqui comigo. Eu preciso te falar de algo bem importante. Você já ouviu falar sobre sociedade de castas? Não? Olha, eu vou te explicar aqui, então é bem importante você anotar a sociedade de castas. Na sociedade de castas existe um elemento cultural que acredita que a sociedade ela é dividida em castas. Então existem várias castas numa sociedade e essas castas elas são divididas por famílias. Ou seja, as famílias dos mais nobres são de castas superiores e as famílias dos menos nobres, até dos cidadãos comuns, são castas inferiores. Na Índia existe o sistema de casta até hoje. E ela é explicada por conta da religião. Por exemplo, Brahmanes, que é o principal deus ali da religião hindu, ele está no topo das castas. Então, aqueles que nascem ali da descendência dos Brahmanes, eles possuem uma casta superior. Porém, existem aqueles que possuem castas inferiores e que não adianta, elas não podem fazer nada para tentar mudar essa realidade. Porque, segundo a cultura, essas castas foram instituídas pelos deuses. E se elas foram instituídas pelos deuses, elas não devem ser desrespeitadas. E isso existe até hoje lá. Volta comigo no texto que eu tenho uma parte bem importante para te mostrar aqui. Apenas em 1948, o governo indiano proibiu as castas em seu território. Atualmente, grava isso que é bem importante. Mesmo proibido, esse sistema ainda persiste na informalidade dos costumes. Então volta aqui comigo que eu vou te explicar. Olha, em 1940, isso que eu estava te explicando, essa questão das castas, ela foi proibida. Porém, culturalmente isso é tão forte porque, olha, veja quanto tempo que está vindo essa ideia aí de castas, que ainda existe lá. Então é proibido por lei, mas culturalmente ainda existe. Olha, você pode até fazer uma pesquisa, tá? Pesquisa aí com o seu pai, com sua mãe, ou quem quer que esteja aí com você, sobre as castas na Índia. Você vai se interessar pelo assunto, ok? Então agora volta comigo aqui no texto. Essa separação de pessoas pelo seu nascimento, castas, ganhou o nome de Varnas. Há um aspecto religioso nas castas indianas, pois a crença nessa divisão baseia-se em um livro sagrado conhecido como Vedas. Segundo esse livro, os grupos sociais, sacerdotes, governantes, soldados, comerciantes, agricultores e trabalhadores tiveram origem no corpo de um deus, chamado Purusha. O único grupo que não é originário de Purusha são os Dalits, os intocáveis, responsável pelas atividades consideradas indignas pelos próprios indianos. Então volta aqui comigo. Olha só, tá vendo como a religião está influenciando diretamente na sociedade, né? Isso. Então observe, toda a estrutura social dessas regiões da Índia que nós estamos vendo estão baseadas na sua questão religiosa. Ficou claro isso para você? Guardou isso na sua cabeça? Tranquilo, eu vou seguir em frente então com o conteúdo. Agora a gente vai falar sobre o Império Maurya e Gupta.
tá? Então acompanha comigo aqui de novo para você entender melhor. Entre 312 e 1085, a Índia foi governada pelo Império Maurya, fundada pelo Chandragupta Maurya, considerado o primeiro imperador da Índia, uma vez que sob seu governo houve a unificação do território indiano. Volta aqui comigo. Olha só, eu preciso te mostrar que toda a estrutura social que acontece aqui é muito parecida com o que nós estávamos estudando lá sobre a Mesopotâmia, tá? Então, essas sociedades, elas também vão ter impérios e monarcas, e esses monarcas vão centralizar o poder. Abaixo deles vão ter sacerdotes, guerreiros e os trabalhadores em geral. Tranquilo? Então eu vou seguir em frente aqui para você. Vou falar um pouquinho sobre a cultura e sociedade. Para isso eu vou colocar na sua tela aí a imagem para você observar de uma mulher ali. Então olha só, o que tem em volta dessa mulher aí? Eu já te dei um spoiler lá no começo dessa aula. Olha só, na imagem, uma mulher vende especiarias. Então volta aqui comigo. É muito importante você guardar essa questão das especiarias, porque ela vai reger quase toda a história da Índia, tá? As especiarias são fundamentais por conta do alimento, mas também porque no Ocidente, várias dessas especiarias não vão ter. Então, no Ocidente começa a ter uma interação com a Índia e o Oriente em busca dessas especiarias que serão fundamentais ali na questão da alimentação das pessoas, ok? Bom, sobre a religião, agora eu vou falar bem rapidinho para você entender sobre a religião. Vou colocar na sua tela, você pode dar um print aí ou anotar no seu caderno, tá? Vem comigo aqui na tela, olha. As formas védicas de crença religiosa são consideradas as raízes do brahmanismo e do hinduísmo. Já o budismo não é compreendido como uma crença religiosa de origem védica. Então, olha só, o brahmanismo pode ser considerado com origem do hinduísmo, surgido no século VI a.C. O brahmanismo se constitui em uma filosofia religiosa, com base na leitura e interpretação do Vedas. Os seguidores do brahmanismo acreditam na existência de um Deus supremo, o Brahman, que dominava o universo. Também acreditavam na reencarnação, pois somente o corpo físico morre, permanecendo viva a alma para retornar em outro corpo. Esse é o fundamento da evolução espiritual. Vem aqui comigo. É por conta disso que na Índia existe um respeito muito grande pelos animais, ok? Porque acredita-se lá na reencarnação do corpo físico. É bem bacana esse tema também para você pesquisar sobre ele, sobre a questão da reencarnação e do respeito que a Índia tem aos animais. Inclusive, não sei se você sabe, mas a vaca é considerada um animal sagrado lá. Então, aqui, a gente acaba consumindo, aqui no Brasil, a gente consome muito a carne de gado, né? Pesquisa sobre a questão da alimentação lá, ok? Para você saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Volta aqui comigo na tela. E o hinduísmo? O hinduísmo é considerado um agrupamento de religiões, pois não tem fundador. É uma religião derivada do Vedas e do Brahmanismo, e seus seguidores adotam variados credos e práticas. Assim como no brahmanismo, os hindus acreditam na reencarnação. Também acreditam em mosca, a busca pela purificação e pela salvação do espírito. Então, volta aqui. Você está vendo que a religião está muito ligada com a questão da sociedade na Índia, né? Você viu ali a questão do brahmanismo e agora do hinduísmo. Bom, vou seguir em frente aqui. Também existe o budismo, tá? Eu só vou colocar na tua tela, mas aí você já volta comigo, ó. Colocar na sua tela, você pode fazer um print agora, volta aqui comigo aqui. Depois você lê esse texto. No budismo existe a crença que um homem ali nos seus 35 anos, chamado Siddhartha Gautama, chegou a um momento de elevação espiritual máximo. Como assim, professor? Ele ficou meditando, até que ele chegou num ponto de meditação considerado nirvana. Ele ficou 5 dias só meditando. Não sei se é assim, tá? Mas ele ficou 5 dias meditando. E nessa meditação ele encontrou a plenitude do seu espírito, ou seja, a paz total. E ele quis divulgar isso para outras pessoas. Com o tempo, Siddhartha Gautama, que passou a se chamar Buda, ele passou a ter vários seguidores. E hoje em dia, o budismo ele é fundamental na Índia.
porque acredita-se que as pessoas devem buscar essa elevação espiritual, tá? Outro tema para você pesquisar mais ou ler aí no seu livro digital. Tranquilo? Bom, para a gente finalizar essa aula, eu vou passar algumas atividades para você fazer. Olha, as atividades estão lá na página 203. Você pode realizar a atividade número 1, a atividade número 2, a A e a B. Tranquilo? Volta aqui comigo. Eu espero que você tenha gostado muito sobre conhecer um pouquinho mais sobre a Índia. Na China, nós falaremos na aula 2, sobre a China. Tranquilo? Bom, eu agradeço a sua atenção. Eu sou o professor Fernando Shows. Até a próxima.